que vocês estão? Espero que a primeira aula tenha sido de bom proveito para vocês. E antes mesmo de falar da aula, eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que a família de vocês esteja bem também. E que a gente em breve se reencontre para dar os passos finais do nosso curso de pós. Beleza? Bom, gente, vamos vamos avançar no conteúdo, porque, enfim, é muita coisa para falar. E eu vou acabar retomando algumas coisas de algumas disciplinas anteriores. E é de suma importância que vocês estejam nesse momento com algum caderno, algum ponto, algum notebook, alguma coisa assim onde vocês possam, como é que eu vou usar o termo? Anotar, fazer pequenas anotações em relação ao que eu vou falar, tá ok? Eu vou montar um slide também, porque ainda não deu tempo de eu montar esse slide, porque eu estou gravando aula para vocês, mas também estou gravando aula para os outros colégios, e isso demanda tempo, tá? Porque não é só a gravação, é a edição, é a hora que eu estou aqui falando que eu erro, que eu esqueço o texto, aí eu tenho que cortar e reinventar a partir de um determinado ponto, tá bom? Falando nisso, acabou de acontecer. 2 minutos. E, enfim, são vários processos que englobam deixar a aula mais ou menos apresentável para vocês, tá? Lembrando que, gente, eu sei que alguns de vocês estão passando pelo mesmo processo que eu nesse momento, que é desenvolver uma aula, desenvolver um conteúdo sem a interferência do aluno, né? No caso, sem a interferência de vocês. E a gente vai abrir o fórum na plataforma para que vocês lancem as perguntas de vocês e eu possa, na medida do possível, ir respondendo e clareando essas dúvidas. Se eu sentir que as dúvidas forem muito frequentes, aí eu posso produzir mais uma aula, só que aí, no caso, já na última semana, muito próximo da avaliação, para poder orientá-los em relação à avaliação, tá bom? E como é que a gente vai fechar a nota dessa disciplina, gente? Vocês falam 2 pequenos resumos, eu não quero nada muito grande, o nome já diz, resumo, tá? Então eu não quero transcrição da aula, não. Eu quero que vocês assistam as 2 aulas, produzam um pequeno texto em relação à primeira aula e um segundo texto em relação à segunda aula. Lembrando que os temas dessas aulas são completamente divergentes. Enquanto na primeira aula a gente falou muito mais das questões históricas, das questões que englobam os primeiros testes, as primeiras dificuldades identificadas nos nossos alunos, essa segunda aula vai falar muito mais sobre como é hoje, tá? Sobre como a gente trabalha hoje, como a gente busca o diagnóstico e as soluções hoje, tá? Lembrando que, mais uma vez, reforçando esse ponto, nós não fechamos diagnóstico algum, tá? Nós somos o ponto de partida desse diagnóstico. Nós, escola, tá? Nós somos o ponto de partida. Por quê, gente? Aí vem a primeira parte super importante que eu quero que vocês entendam, absorvam e coloquem no resumo de vocês, gente. A nossa obrigação enquanto psicopedagogos, a nossa maior ocupação é sobre o sucesso da compreensão, certo? Tanto do processo de aprendizagem das crianças, quanto dos tratamentos, e aí no caso eu não estou falando medicamentoso, tá? Eu estou falando dos tratamentos interventivos, teóricos e práticos que a gente vai utilizar dentro das nossas metodologias, tá bom? Então a nossa maior preocupação, na verdade, é essa. A nossa maior preocupação
não é que a gente não está preocupado, por exemplo, com o resgate emocional da criança. Não, não é isso. Isso é um processo que não depende única e exclusivamente da escola. Engloba a família, engloba o meio social, certo? Mas a nossa tarefa primordial, central, principal é desenvolver mecanismos de aprendizagem nas crianças, tá bom? Especialmente porque até pouco tempo atrás, e eu falo pouco tempo atrás porque é pouco tempo atrás mesmo, gente, coisa de 10, 15 anos atrás, crianças com síndrome de Down, crianças com retardo mental leve ou grave, elas eram consideradas incapazes, tá? E hoje a gente sabe que elas não são incapazes, tá? Que elas têm uma limitação e que o que a gente deve fazer é estimular para que ela consiga se desenvolver ao máximo dentro da sua limitação. E, assim, o carro-chefe do rolê é entender que as limitações, assim como as habilidades das pessoas, abre 200 aspas, normais, as limitações das pessoas que possuem transtornos, distúrbios, elas também são variáveis, tá? Então, por exemplo, não é todo síndrome de Down que vai ter limitação X na escrita. Vai ter síndrome de Down que vai escrever absolutamente fluentemente, tá? Que vai falar fluentemente, que vai conseguir desenvolver tecnologias de maneira muito fácil, tá? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente tem o Asperger, a gente tem o autismo, que são transtornos ou distúrbios que estão inseridos dentro do nosso contexto escolar, e a gente precisa trabalhar com esses alunos dentro tanto das limitações quanto das potencialidades desses alunos. A gente tem que respeitar, mas não adianta a gente respeitar se a gente não conhecer o que são esses transtornos, essas potencialidades que vêm inerentes a essas características desses alunos, ok? Então, vamos trabalhar, gente. Até pouco tempo atrás, os testes que eram feitos nas crianças, eles eram basicamente para identificar problemas físicos, tá? Então, se a criança não sabia ler, se ela não conseguia escrever, se ela não conseguia calcular, ela só podia ter 3 problemas, tá? Lembrando que isso gente, é um fator histórico, tá? Vocês viram isso na primeira aula. Então, o que o pessoal testava? A visão, a audição e o aparelho fonador, certo? Se a criança não apresentava nenhum problema na visão, na audição e nem no aparelho fonador, e ela não tinha nenhuma estereotipação que acontece, por exemplo, com o pessoal que é síndrome de Down, ou seja, tem uma estereotipação física que identifica ali a má formação genética. Então, se eles não tinham problema de visão, não tinham problema de audição e não tinham problema no aparelho fonador, eles automaticamente eram classificados como retardados, tá? Com essa palavra mesmo, assim, eles eram mongóis, retardados mentais, e aí por isso ou eles iam para uma escola especial ou eles não eram obrigados a seguir o padrão de avaliação, tá? Então, não é que eles não eram inseridos no ambiente escolar, eles eram inseridos no ambiente escolar, mas eles eram automaticamente isolados, porque obviamente eles eram retardados, eles não iam aprender como todo mundo, tá? Essa era a filosofia, gente, que perdurou no Brasil até o ano de 1994, que foi quando a gente teve a famosa LDB, né? A Lei 939496, tá? Até o ano de 1994, que foi quando a gente começou a estruturar a Lei de Diretrizes e Bases, foi que o pessoal começou a entender que não, tá? Entender é um termo pesado, né? Porque como a gente se fechou durante a ditadura, a gente não aceitou como é que eu vou dizer, esses avanços das pesquisas científicas que vinham
de outros países. Beleza? Então a gente começou a se abrir ali no ano de 1994. Em 1996 a gente estruturou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que perdura até hoje, classificando esse povo, certo? Dentro de um projeto de inclusão, tá? E aí eles já não eram mais considerados retardados nem mongóis, tá? Eles tinham características específicas, tá? E automaticamente portadores de necessidades especiais, tá? Então eles eram considerados PNE. Antigamente os PNE só eram pessoal que tinham deficiências físicas, tá? Hoje já se utiliza um outro termo, tá? Hoje já se utiliza apenas o termo aluno especial, ok? Ele é um aluno com necessidades especiais, tá? E não um portador de características especiais ou de limitações especiais. Ele é um aluno com necessidades especiais, beleza? Bom, gente, e aí, hoje a gente já sabe o seguinte: pode ser que o aluno tenha problema de visão? Pode ser sim. Por quê? Porque o nervo óptico da gente, ele é invertido. Então pode ser que a criança esteja olhando para o quadro e vendo ele de cabeça para baixo. Se isso acontecer, ele tem um problema de visão, tá? Ele pode ter um problema na audição? Sim, tá? Os filetos auditivos dele podem não estar completos. E aí quando eles não estão completos, a fala do professor vai entrar cortada, vai entrar com volume muito baixo, ou vai entrar com volume muito alto, ou não vai entrar, tá? Para esse tipo de limitação, a gente tem níveis de perdas de audição, que vão desde a perda de audição leve, que normalmente é corrigido com o aparelho fonador aqui externo, até a perda profunda, que até 96%, acima de 96% não dá mais para corrigir. Mas até 96% da perda profunda da audição, gente, dá para trabalhar com um implante que a gente chama de implante coclear, tá? O que é o implante coclear? Ele é um implante dentro da cabeça do aluno, tá? E que tem uma parte interna e outra parte externa. Essa parte externa vai fazer a função do canal auditivo. E aí ele tem uns fiozinhos aqui assim, e esses fios vão fazer os cílios auditivos e vão transcrever, não é bem transcrever, decodificar o som para a parte interna, para a parte que está implantada dentro da cabeça. E aí essa parte implantada dentro da cabeça do aluno se liga diretamente na parte final do ouvido da criança. E aí ele vai direto para o processamento cerebral sem perda, tá? Normalmente eles terão um problema na fala, tá? Normalmente eles terão algum problema na fala, mas não é devido ao implante coclear não, tá, gente? É porque o implante coclear ele é feito a partir de uma determinada idade. E até lá a criança não construiu a fonética do jeito que as outras crianças construíram, porque eles não receberam estímulo auditivo, tá? Então pode ser que o problema seja auditivo, mas hoje a gente tem muitos mecanismos para poder fazer isso. E eu posso citar para vocês uma aluna minha do 9º ano, a Natália, que é uma das melhores alunas que a gente tem e que é usuária do implante coclear, tá? E é engraçado que quando a gente tem que fazer atividade na quadra, ela tem que tirar toda a fiação, porque tem uma bateria que é presa na cintura, que alimenta o implante coclear externo e tal. Então ela tira. Gente, quando ela tira, ela não escuta absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quando a bateria tá fraca, que o som começa a falhar, aí das duas uma, ou ela vem para a primeira cadeira para poder fazer a leitura labial, ou ela pede logo a rega e fala: professor, eu tô sem bateria, preciso trocar, preciso reabastecer a bateria para poder voltar a escutar. E aí são as limitações dela. Mas tem a Natália. Gente, se vocês lerem os textos que a Natália escreve, se vocês verem a organização do caderno da Natália, vocês ficam apaixonados, sabe? Queria eu poder estar pessoalmente com vocês para poder mostrar um pouco do trabalho da Natália.
para vocês entenderem que a questão auditiva não, ela é um limitador, tá? Mas ela não é um destruidor da capacidade de aprendizagem, beleza? A gente tem um aparelho fonador, que é composto pela boca, pelo alvéolo, que é o céu da boca, os dentes, a língua, a garganta e as cordas vocais. Então a soma desses 5, certo? Formam um aparelho fonador. A criança pode ter problema na fala, gente, por qualquer um desses aspectos do aparelho fonador, tá? Ou as cordas vocais estão incompletas, ou a língua está grudada, ou ela tem muitos dentes na boca, ou não tem dentes suficientes, certo? Os dentes são afastados, ou a língua dela não consegue tocar o céu da boca, ou o céu da boca está aberto, certo? Ou ela tem o lábio felino, tá? Felino, que emenda aqui assim e impede que ela consiga fazer determinados sons, tá? Para todo o aparelho fonador existe cirurgia, tá? Só que a cirurgia, gente, ela vai corrigir, mas isso não quer dizer que a criança vai conseguir ser capaz de produzir sempre com clareza todos os sons, beleza? Então, automaticamente isso vai acarretar para ela um problema na escrita, que vai ser corrigido com o passar do tempo, porque o cérebro da gente vai se reequilibrando, vai reconstruindo, vai reestruturando as sinapses para poder encontrar novas fórmulas de corrigir os problemas causados por essas falhas de estímulo, beleza? Mas, vamos supor que seu aluno passou pelos 3, tá? Ele passou pelo oftalmo, depois ele passou pelo otorrinolaringo e percebeu que tudo ok com a criança. Ela não tem problema físico algum. Mas o abençoado simplesmente não lê. Aí começa o nosso trabalho, beleza? Aí começa mesmo o nosso trabalho. O nosso trabalho, gente, ele vai começar primeiro pela anamnese, beleza? Como é que é o comportamento dessa criança, tá? O comportamento dessa criança em sala de aula, ele se concentra ou ele não se concentra? Não, o capetinha corre em cima e embaixo da mesa, certo? Então, ele passa muito tempo quieto, ele se distrai com facilidade, ele consegue copiar dentro das letras, das linhas, perdão, do caderno, ele consegue fazer a redução do tamanho da letra do professor do quadro para o caderno, ele consegue, entendeu? Então, isso daí é uma anamnese. Essa é a anamnese do aluno perante o professor, certo? Depois, a gente vai fazer uma anamnese com o pai e com a mãe, obviamente, né? Com os pais, familiares responsáveis. Como é essa criança em casa? Ele dorme no horário certo? Ele dorme quantas horas por noite? Ele mexe muito no celular? Ele é viciado em algum tipo de game? Esse game revela alguma característica que ele tem em sala de aula? Por exemplo, ele é muito violento? Ele é muito fechado? Tá? No caso de, por exemplo, ele passar muito tempo na internet, que tipo de site ele frequenta? Essa anamnese, gente, a princípio, ela vai ficar um pouco em branco, porque os pais não estão preocupados com isso. Porque os pais, vocês sabem, porque eu utilizo esse recurso, vocês com certeza utilizam. A criança está enchendo o saco, dá o celular e deixa a criança lá mexendo um tempo, que dá o tempo de você limpar a casa. Ai, cara, 19. Dá o tempo de você... eu utilizo esse recurso, vocês também utilizam, né? Dá o celular para a criança, deixar lá, que dá o tempo de você limpar a casa, fazer o almoço, fazer a janta e, enfim, terminar de fazer as coisas. Gente, e por fim você vai fazer uma anamnese com a mãe, tá? Essa anamnese, ela será repetida pelo psicólogo, certo? E será repetida pelo neuropsicólogo também, tá? E por que ela precisa ser feita 3 vezes, gente? Para a gente verificar se há inconsistências entre essas anamneses,
beleza? Tanto é que quando chegar no psicólogo ou no neuropsicólogo, ele vai mandar uma anamnese para você, tá? Aí você não vai fazer a anamnese, a mesma anamnese que você fez quando você iniciou o seu processo investigativo. Por quê? Porque a criança já andou na terapia, tá? Ela já teve 2, 5, 10, 15 encontros com a terapia. A terapia apresentou algum tipo de melhora? Se sim, você vai ter que colocar na sua nova anamnese, beleza? Se não, desce a lenha, tá? E aí, gente, essas anamneses, elas revelam mais do andamento do processo com o aluno e revelam também algumas questões que são ignoradas por nós professores, porque nós obviamente não temos esse tempo, tá? E que questões são essas, gente? A anamnese feita especificamente com a mãe sobre a gravidez, o parto e a primeira infância, tá, gente? Por que essas anamneses são importantes, gente? Elas revelam se a gravidez daquela criança foi uma gravidez normal ou não, se a mãe fez o uso de algum tipo de substância que é proibida durante a gestação, se houve tentativa de aborto, tá? Se a relação entre pai e mãe durante a gestação estava tranquila ou se eles estavam em guerra, tá? Se, por exemplo, ela usou algum tipo de medicamento para asma, tá? E depois, num outro momento, eu posso explicar por que esse tipo de medicação faz mal para a criança. Se ela usou algum tipo de abortivo, tá? Tudo isso, gente, interfere na formação do feto, beleza? E por fim, se a criança teve algum trauma, tá? E aí no caso do trauma, eu estou abordando os dois tipos de trauma. Ela teve algum trauma emocional, sabe? Ela perdeu alguém importante da família, ela sofreu afogamento, bateu a cabeça, sabe? Foi atropelada, ela passou por situação de abuso. Tudo isso tem que estar na anamnese, certo? Pode não aparecer na sua primeira anamnese, gente, mas vai aparecer ou na do psicólogo ou do neuropsicólogo, porque eles têm mecanismos a mais para eles poderem explorar a criança, beleza? Então não deixem de fazer essa anamnese. Beleza, feita a anamnese, a gente vai para os testes, tá? Aí é onde eu retomo com vocês as questões dos testes e dos laudos que eu pedi para que vocês analisarem. Por que